Vamos falar agora, minha gente, de Cariúcha, porque parece que a cúpula da Rede TV, a direção lá, tá bem satisfeita com a Cariúcha. Como assim? Você vai entender tudo isso agora. Deixa eu só, antes, soltar o vídeo aqui, porque sempre quando eu começo, eu sempre esqueço alguma coisa, né? É um negócio maravilhoso. Mas eu não vou parar a gravação, não. Vou deixar a gravação assim mesmo, porque quando você erra, você se aproxima um pouco do público, né? Porque dá para notar que não é uma coisa forçada, mas voltando, recapitulando, a direção da Rede TV está extremamente assim incomodada com Cariúcha. Por quê? Por quê? Por quê? Você vai entender tudo isso agora. Ela deu uma entrevista recentemente aí, porque ela fez uma participação comercial no Globoplay da Globo, lá do Grupo Globo, e o pessoal do Léo Dias esteve lá. E ela causou um desconforto nos bastidores, porque ela teve uma postura que foi considerada, segundo informações de Rick Souza, na sua coluna no canal D, que foi considerada um pouco inadequada pela direção. Será que ela fez algo grave? Será que ela ofendeu alguém? Não. Isso aumentou, esse tipo de postura que ela teve, inadequada, aumentou muito o clima de tensão, e um momento também que o programa que ela está fazendo, que é o Super Pop, já está enfrentando uma forte crise de audiência e também de resultados comerciais. E um programa que não dá audiência, porque assim, ele pode dar zero, mas se ele tiver merchan, show. Agora, programa que não tem nenhum dos dois, a situação fica bem preta. Durante uma entrevista no portal Léo Dias, Cariúcha foi questionada sobre como estava a sua situação dentro da Rede TV. Né, a repórter Monique Arruda perguntou: e a Rede TV? Aí ela olhou assim para Monique e aí ela não quis responder, ela ficou em silêncio e pediu que fosse cortado. Beleza, né? Que toda brincadeira é brincadeira, mas tem brincadeira, tem certas brincadeiras que tem fundo de verdade. Eu não quero aqui, obviamente, arranjar confusão, arranjar treta, mas a cara que ela fez para a repórter não foi assim. De brincadeira não, mas a atitude dela, essa atitude de não responder, porque ela poderia dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, mesmo que não estivesse, ela poderia dizer não, ela só ficou em silêncio. Então, ela falou assim, e isso acabou pegando bem mal. Essa atitude pegou mal internamente e foi vista como uma tentativa de evitar falar sobre um assunto que envolve aí diretamente o canal. Nos bastidores da Rede TV, a avaliação é que a apresentadora demonstrou falta de transparência e um pouco assim comprometimento com a empresa que lhe deu espaço ali em faixa nobre. E também realizou seu sonho, como ela queria tanto, de ser apresentadora, que ela não falou que queria ser apresentadora de programa e na SBT não estava conseguindo. Integrantes da direção entender esse episódio como um gesto de desprestígio à própria Rede TV, que aumentou, obviamente, a insatisfação da cúpula, porque ela disse que a Rede TV autorizou o passe dela lá para estar no Globoplay. Nessa ação, acho que foi até para divulgar uma série nova do Cauã Raymond, né, que o Cauã Raymond está participando, tá, acho que é protagonista, e ela disse que a Rede TV autorizou e tal, mas ela até poderia citar alguma coisa ali, até para levantar um pouco. Nossa senhora, cara, eu tenho que me amarrar minha mão, porque não dá. Toda vez que eu tô falando aqui, em algum momento eu mexo nesse pedestal. Eu tenho que amarrar ele e deixar ele aqui. Vou deixar ele desse lado aqui, porque senão eu vou acabar arrebentando o pedestal. E tá até sujo, né? Deixa eu ver. Não, tá sujo, não, é reflexo. Porque eu fico me mexendo assim, ó, o tempo inteiro fazendo malabarismo com a mão, e a minha língua também adora participar também do vídeo, e eu fico toda fazendo assim, ó, no negócio. Aí não dá certo, né? Por isso que eu não gosto de usar isso aqui. Eu gosto de colocar aquele no rosto, porque aí eu posso mexer a mão à vontade sem precisar ficar correndo o risco de arrebentar o microfone, né? Mas deixa eu colocar ele assim, que vamos ver se eu vou tentar ou se eu não vou derrubá-lo. Vamos deixar assim, pronto. Mas como eu estava dizendo, ela poderia falar assim, tudo bem, tudo certo, tô fazendo meu programa na Rede TV lá, toda quarta-feira, tá muito legal, mas ela não disse nada. Ela simplesmente ficou em silêncio. Então, esse silêncio dela acabou irritando o pessoal lá dentro. Esse momento também delicado da questão do silêncio dela ganha muito mais peso por conta dos resultados que ela está tendo, que não estão sendo bons, com o Super Pop, que foi todo reformulado para ela poder apresentar.
programa tem acumulado baixos índices de audiência e, assim, toda quarta-feira o programa não consegue engrenar. Então, o sinal ali de alerta já está aceso dentro da Rede TV. Por exemplo, no PNT, que é o painel nacional de televisão, o programa dela registrou apenas meio ponto de audiência, que é 0,5. E é um dos piores resultados da história do programa recente. O desempenho foi recebido com grande preocupação pela direção da Rede TV. Na Grande São Paulo, o Super Pop também vem registrando índices e já acumula várias semanas consecutivas na quinta colocação entre os canais abertos, perdendo público ao longo da exibição. Outro ponto também que tem chamado muita atenção é que o TV Fama, que é um programa aí consolidado, já de muitos anos, sendo exibido ali nas noites da Rede TV, é um programa que eventualmente consegue ter uma audiência boa. Tá? O TV Fama, mesmo com a situação que a Rede TV se encontra, ele consegue ali marcar um ponto, eventualmente, 1,2, é um programa de muito prestígio. E mesmo que ele entregue, eventualmente, uma audiência para os padrões da Rede TV consideravelmente maior, chegando a alguns momentos a marcar picos de 2 pontos, quando o Super Pop começa, quando recebe, o Super Pop não consegue manter esses 2 pontos. Não consegue. O telespectador que está vendo TV Fama muda de canal. Então registra uma queda expressiva logo após ali o início da exibição. Esse baixo desempenho não preocupa apenas a área artística. Internamente, existe o entendimento de que a audiência reduzida também afeta diretamente, obviamente, ótimo, afeta diretamente o departamento comercial e dificulta a chegada dos novos anunciantes e patrocinadores. Então reduz o potencial de faturamento do programa. Nos corredores da Rede TV também passou a ser feita uma comparação com um período em que o Super Pop era feito pela Luciana Gimenez. A avaliação é que, mesmo recebendo um horário mais fraco na grade, a Luciana ela conseguia recuperar parte da audiência durante o programa, durante a exibição do programa. Já agora na parte de nessa fase dessa gestão com a Cariúcha, a percepção interna é que é o oposto. A apresentadora recebe bem, recebe de um horário mais forte, impulsionada pelo TV Fama, mas ela não consegue segurar o público e resulta ali em quedas constantes nos índices de audiência. E a Cariúcha, vamos ser bem honestos, ela não é uma grande apresentadora, ela precisa comer muito arroz com feijão para poder chegar no patamar de uma Luciana Gimenez. Não querendo me comparar com a Luciana Gimenez, porque eu também sou um pato. Mas assim, ela também não é, entendeu? Vamos ser aqui, né, desmerecendo ela como profissional, não. Mas ela não é uma grande apresentadora. Ela é só ali uma pessoa, assim como o Lucas Guimarães também, que não é um grande apresentador. São só pessoas ali que tiveram oportunidade, ou que foram escuro, ou que pagaram para estar ali, ou porque o canal gostou do rostinho deles e achou que, entendeu? Porque tem emissões de televisão que acha que a audiência vale mais que a experiência. Infelizmente, essa é a verdade. Então você vê grandes casos aí de pessoas que não sabem nada de televisão, que não tem nenhum tipo de competência para estar ali para segurar o microfone, para poder segurar o microfone, porque você nota quando o cara é bom ou quando o cara é ruim pela forma como ele segura o microfone, na forma como ele posiciona o microfone no ar. Se o cara segura o microfone de qualquer jeito, sabe, você já percebe na hora que ele é ruim, entendeu? Mesmo que ele force. Porque você segurar isso aqui, você sabe, no SBT, numa Record, numa Rede TV, qualquer canal, você segurar um equipamento desse aqui, mesmo que seja ali, não interessa, mas você pôr as mãos no microfone desse e falar de frente para uma câmera, por mais que hoje a gente tenha na internet várias pessoas que falam na frente disso aqui, você falar na frente de uma câmera, para uma televisão, é uma responsabilidade imensa. E muitos, infelizmente, não têm isso. Então você nota que de 2000, sei lá, vamos colocar de 2020 para cá, várias pessoas aí que não têm competência nenhuma fazendo um programa de televisão. E gente que diz que é sucesso, se comparando com grandes apresentadores. Eu acho até um desrespeito quando eu vejo certas pessoas se comparando. Ah, não, já me compararam com o Gugu. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso é uma ofensa, entende? Então, o caso da Cariúcha, ela é uma grande profissional, teve um sucesso merecido lá no Fofocalizando, mas ela não é uma grande apresentadora, não, está bem longe de chegar nisso. Mas ela tem, claro, a capacidade de aprender. Assim como eu também tenho sempre essa humildade, porque eu também erro pra caramba, enrolo a língua, não sou perfeito, não sou
a cereja do bolo, erro muito e assumo isso. Tem gente aí que erra, mas corta na edição, entendeu? Eu não, eu deixo aqui o microfone, eu derrubo, entendeu? Sabe? Eu sou imperfeito, entende? O que não dá é você, tipo, se achar o gostosão, como muita gente aí se acha a última bolacha do pacote só porque apresenta o programa e pode pagar pra estar ali. Pagar é muito fácil, né? Quando você tem isso aqui compra tudo, né? Mas não compra experiência, não compra carisma. Dinheiro não compra carisma, dinheiro não compra profissionalismo. O dinheiro pode comprar a experiência se você, claro, se permitir, né, aprender, errar, tropeçar ao longo do tempo. Mas se você suar, se você ter ali 90% de transpiração, agora se você só ter 10% de inspiração movida pelo dinheiro, eu acho que não compensa muito não, entende? Então a Cariúcha, ela tem tudo, obviamente, para brilhar, mas ela não é uma grande apresentadora, vamos ser bem honestos. Então a soma dessa entrevista que ela teve, aonde ela não citou como ela estava a situação dela na Rede TV, mas também a questão da baixa audiência, resulta e faz o clima ficar ali muito delicado nos bastidores da Rede TV e aumenta a pressão sobre o futuro da atração. Até o momento, nem a Rede TV, nem a assessoria de Cariúcha se manifestaram publicamente sobre o caso. E nem deve se manifestar porque é uma coisa boba, mas que é notícia e temos que comentar por aqui. E rapidamente, essa trajetória dela entre o SBT e depois a Rede TV foi marcado por muitas expectativas, altas expectativas. Eu vi gente aí divulgando como se fosse um sucesso que ela ia para a Rede TV. Eu vi perfil aí que, pelo amor de Deus, que nem escondia que o cara tava fazendo public post. Entendeu? Porque você pode fazer isso, não é errado, mas esconde, né? Tenta, sei lá, usar uma alternativa ali. Então, assim, foi uma baita expectativa. Caraca, a Cariúcha vai pra Rede TV como se fosse uma Globo. E se fosse pra Globo, tudo bem. Como estão especulando aí que o Lucas Guimarães vai pra Globo. Se fosse pra uma Globo, caraca, aí sim vale a pena você divulgar pra todos os cantos. Agora, para Rede TV, não sei. Então, foi uma alta expectativa que Cariúcha, pô, na Rede TV, sei lá o quê, e teve no SBT um bastidor muito complicado, né? Porque ela anunciou que ia para Rede TV e aí o canal falou que ela não precisava mais voltar, então ela nem se despediu lá do canal, que ela sempre teve esse sonho de comandar um programa próprio, e isso se transformou, obviamente, em um dos assuntos mais comentados ali dos bastidores. E essa saída dela do SBT aconteceu no fim de janeiro desse ano e surpreendeu até mesmo a cúpula do canal, porque ela vinha ganhando cada vez mais espaço no Fofocalizando e também participava ali com muita frequência do programa do Ratinho, do quadro 10 ou 1000, e era considerada um dos nomes em ascensão na casa. O motivo principal para a mudança foi o convite da Rede TV para poder assumir o comando do Super Pop, substituindo Luciana Gimenez. Para Cariúcha, essa era a grande oportunidade de sua carreira, já que ela demonstrou ali o desejo de ter um programa próprio na televisão aberta. Além da proposta profissional também, existia ali um desgaste dos bastidores do SBT, porque poucas semanas antes, Cariúcha se envolveu numa polêmica nas redes sociais com um médico, e segundo relatos, ela teria ficado bastante magoada com a forma como a direção do SBT lidou com a situação. Talvez com uma falta de apoio ali, ela sentiu realmente uma falta de apoio durante essa crise que ela acabou se envolvendo, que ela disse que o cara tinha agredido ela, gravou vídeo chorando, postou nas redes sociais e tal, se fazendo de vítima. Após assinar contrato com a Rede TV, ela tentou voltar para o SBT para poder cumprir o aviso prévio de contrato e gravar a sua última participação no Fofocalizando, mas a direção da emissora decidiu dispensá-la imediatamente, impedindo que ela participasse do programa para poder se despedir. Relatos dos bastidores indicam que a apresentadora deixou o SBT chorando e nem mesmo teve a oportunidade de entrar no camarim para retirar seus pertences pessoais, o que teria tornado a despedida ainda mais traumática. E ela estreou no Super Pop depois, no dia 25 de março, pouquíssimos meses. Isso foi uma grande aposta, como eu disse. A Rede TV investiu pesado na divulgação, deu um cenário para ela que era só um telão, que é esse estúdio aí que ela tá, que é só um telão, é aquele telão de LED de 28 milhões que eles gastaram dinheiro, e aí todos os programas são feitos lá. Então divulgaram realmente ali como novo nome do programa. O início foi animador, tá? A primeira edição, por exemplo, registrou o pico de 1,3 de audiência na Grande São Paulo, garantindo ali a quarta colocação, isolada, superando a Band durante parte da exibição, mas nos primeiros meses conseguiu aumentar um pouco ali, cerca de 31% da audiência,
mas no decorrer agora desse mês aí de maio, o programa começou a cair, começou a descer, começou a declinar. Ainda em maio, perdão, o programa chegou a atingir um dos seus melhores resultados, ao marcar 1 ponto de média e 1,3 de pico, e se tornou uma das maiores audiências da Rede TV naquele dia. Mas depois de um tempo, o programa começou a ficar desgastado, começou ali, e soma também com essa questão aí agora dela não querer falar como está a situação dela. A gente não sabe o que está rolando nos bastidores entre ela e a Rede TV. Agora, se ela vai voltar para o SBT em algum momento, isso pode acontecer. Sei lá, não acho. Porque agora o Léo Dias também disse que vai ter um programa dele lá na Band, né? Além dele fazer o Melhor da Tarde, ele vai ter um programa próprio, quarta-feira também disputando com ela. Aí que ela vai realmente sentir a pressão da concorrência. Porque a Band vai colocar ali o Léo Dias, que a gente não sabe qual vai ser o programa ainda, na frente dela, em cima dela, nas quartas-feiras. Ele disse que possivelmente vai ser quarta-feira. Então a briga vai ser muito boa. Mas vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas hoje eu trouxe para vocês essa informação aí de que Cariúcha está complicando a sua situação lá na Rede TV. Um grande abraço, nos vemos aí no próximo vídeo.